A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Neste dia de hoje eu quero pregar para vocês a respeito. A igreja tem problema. Vamos ouvir a palavra de Deus sobre problemas da igreja. Se não houvesse problema na igreja, se não houvesse problema no mundo, Jesus não precisava estar buscando o seu povo. Jesus não precisava vir. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, em Apocalipse 1, no seu versículo 1, sobre a revelação de Jesus Cristo que deu, ele mostrar ao seu servo o que havia de breve acontecer. E a Bíblia diz que ele enviou o seu anjo para tocá-la e conhecida ao seu servo João. A Bíblia fala que ele dá testemunho de tudo que ele viu. João começa a falar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a Bíblia diz no versículo 4 que João começa a dar a saudação. João começa a dar a saudação dizendo: às 7 igrejas da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, do 7 Espírito que está diante do trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, ele nos libertou do nosso pecado, e por seu sangue nós somos purificados, e nos constituiu o seu reino e sacerdote para servir ao seu Deus Pai. A ele glória, a ele poder para todos sempre. A Bíblia diz, meus queridos, que João na saudação ele diz em Apocalipse 7, eis que ele vem com as nuvens, a todos os olhos verá, até aquele mesmo que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Aleluia. A Bíblia diz que João começa a dizer, o Senhor disse para ele: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor teu Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do nosso Deus. Deus estava se revelando a João, e João estava transmitindo a nós. Por quê? Porque Deus queria mostrar a igreja que existia na igreja na região da Ásia, 7 igrejas, e a Bíblia vai nos dizer que Deus começa a se apresentar para João, e a Bíblia diz que João começa a ver o Filho do Homem, e João no versículo 9 de Apocalipse 1, no seu versículo 9, a Bíblia diz que João começa a dizer: olha, irmão, eu João, irmão companheiro de vocês, no sofrimento do reino, na presença de Jesus Cristo, eu estava na ilha de Pátimo por causa das palavras de Deus e dos testemunhos dele, e no dia do Senhor ele encheu do seu Espírito. Por quê? Porque sem estar cheio do Espírito você não ouve a voz de Deus. Aleluia. E eu ouvi por trás de mim uma voz forte, como uma voz de trombeta, e ela tocava, aleluia, no seu versículo, aleluia, 10 e no 11 diz, e ele dizia: escreve no livro que vê e envie às 7 igrejas da Ásia. Todas as igrejas têm problema. Se a igreja não tivesse problema, não precisava Jesus se revelar a João, não precisava Jesus se revelar aos seus discípulos. E a Bíblia diz, irmão, escreva, João, escreva no livro, escreva uma carta à igreja de Efésio, porque eu tenho que falar com a igreja de Efésio. João, escreve a igreja de Esmina. Por que a igreja de Esmina? Porque eu quero conversar com a igreja de Esmina. Escreve a igreja de Pérgamo. Por quê? Porque eu quero conversar com a igreja de Pérgamo. Escreve a igreja de Tiatira. Por quê, Senhor? Porque eu preciso falar com a igreja de Tiatira. E escreve a igreja de Sardes. Por quê? Porque eu preciso falar com a igreja de Sardes. Escreve a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque eu preciso falar com a igreja de Filadélfia. E também escreve a igreja de Laodiceia. Mas por quê? Porque eu também preciso falar, e quem tem ouvido vai ouvir o que o Espírito diz à igreja.
Oh, aleluia. E o Senhor foi dizendo a João: volte para João. Aleluia. E João voltou para ver o que falava com ele. E ele voltando viu os 7 candelabros de ouro. Existia 7 candelabros de ouro do lado do que falava com ele. E também existia entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, e como a veste que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Apocalipse 1, versículo 13, e também o 14, sua cabeça e os seus cabelos eram branco como a lã, tão branco quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Foi o que se apresentou naquele momento. E os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o fulgor. Quando ouvi, caí aos pés como morto. A Bíblia diz que João, quando viu esta visão dos candelabros, das estrelas, da sua voz como muitas águas, dos seus olhos como chama de fogo, ele não aguentou a glória, ele não aguentou o poder, ele não aguentou a graça, a virtude, aquele que vinha falar com ele. Ele caiu aos seus pés e se deu como morto, mas de repente ele se colocou em sua mão direita sobre ele e disse: não tenha medo. Oh, aleluia. Não tenha medo, eu sou o primeiro. Jesus continuou dizendo: eu sou o primeiro, aleluia. Eu sou o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Eu tenho a chave em minhas mãos. Sabe o que o Senhor estava dizendo para João? João, eu que você está vendo foi o que fui morto. Eu vi como um homem, João, nesse mundo, e morri, mas ressuscitei. E a chave da morte, João, está comigo. Só morre quem eu tenho permissão. A chave está em minhas mãos. Eu tenho a chave do inferno. Eu também tenho a chave do Hades. João, preste atenção, João. Não se preocupe que você caiu como morto, mas você não morre. Não tenha medo, levante, João, aleluia, pois você vai escrever no versículo 19: escreva, pois, essas coisas que viu, tantas presentes que vão acontecer. No versículo 20, esse ministério das 7 estrelas que você viu em minhas mãos, eu vou revelar para você. Sabe quem é essa 7 estrelas? Essa 7 estrelas direita e os 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos que está em cada igreja. As igrejas têm problema? Tem, mas existe os anjos dentro de uma igreja que eu deixei eles nela. Então as 7 igrejas, tanto da Ásia, da Esmínia, da Filadélfia, a Tiatira, todas elas têm um anjo. E tem problema? Tem problema. A igreja tem problema. Se não tivesse problema, João, não precisava eu vir. Se tivesse problema, se não tivesse dificuldade, se não tivesse perseguição, se não tivesse blasfêmia, se não tivesse discórdia, se não tivesse inveja, se não tivesse malícia, se não tivesse rancor, se não tivesse brigas, se não tivesse o que está acontecendo nas igrejas nos últimos dias, João, não precisava eu deixar revelado esse ministério às 7 igrejas, mas eu deixo revelado, João. Por quê? Porque, João, você sabe, as igrejas têm problema, e eu cheguei, João, para solucionar
chamar e alertar o meu povo desses problemas, para que eles vigiem, para que eles se conserte, para que eles se entre na minha direção, porque eles entrando no meu entendimento, no meu trabalhar, eu vou agir na vida dele. Então, João, escreve, João, esse ministério das 7 igrejas, os 7 anjos, porque os candelabros, João, que você viu do meu lado, esses candelabros, João, são as 7 igrejas. Igreja simboliza candelabro que fica aceso, que leva a lamparina. Então esses candelabros acesos são a minha igreja. A minha igreja tem problemas, mas elas estão acesas, porque a minha igreja ela tem que estar acesa. Oh, bendito seja, tem que ter o brilho, o meu brilho, João. E quando, João, essas estrelas são os anjos que tem em cada igreja. Sabe o que o Senhor está dizendo? João, a minha igreja tem problema, mas, João, tem os anjos que estão nela. E eu, João, desci para te mostrar e revelar, João, o que tem dentro das igrejas. Fala para ela que eu conheço as suas obras. Sabe o que o Senhor está dizendo às igrejas? Que Ele conhece as suas obras, que Ele conhece vocês, que Ele conhece as suas vidas, que Ele conhece o teu deitar, que Ele conhece o teu levantar, que Ele conhece o teu agir, que Ele conhece o teu pensar. Não adianta se levantar Sambalate, não adianta levantar Tobia, como na época de Neemias, tentando derrubar a igreja do Senhor. A igreja não é do homem, a igreja não é do político, a igreja não é dos homens deste mundo, a igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E toda igreja tem problema, e a igreja que não tem problema não é igreja. E o Senhor chega para solucionar e resolver os problemas da igreja. E Ele disse às suas igrejas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Senhor Jesus, Ele veio salvar e libertar todos aqueles que estão perdidos, ou estavam perdidos. Por quê? Porque Ele veio transformar, Ele veio tirar das trevas para a luz, aonde existe um pecador arrependido. O Senhor Jesus, com seu Espírito Santo, Ele entra e trabalha e faz milagre e restaura aquele homem perdido, aquela mulher perdida, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo, como a voz de muitas águas, quem sabe Ele jorra na tua vida neste dia de hoje, dizendo para você: não importa a tua situação, você é igreja, você é igreja, e o Senhor te chama, e o Senhor te desperta. Levanta tu que dorme dentre os mortos, levanta tu que dorme dentre os mortos. Quem sabe Satanás pensou que venceu, que ganhou. A igreja do Senhor Jesus vai triunfar, e Ele vai mostrar a diferença da igreja que serve a Deus e da igreja que não serve, da igreja que adora a Deus e da igreja que não adora. E outras vezes vereis a diferença dos que servem a Deus. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor Jesus está às portas, está vindo buscar a sua igreja, está vindo transformar o seu povo, está vindo com seu poder e glória. Ele disse para João: eu sou o primeiro que construiu no princípio o mundo, e eu também sou o último de Apocalipse. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor dizendo: João, eu não abandonei a minha igreja, eu não deixei minha igreja ao léu. A minha igreja é uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja lavada pelo sangue do Cordeiro, é uma igreja imaculada, é uma igreja que eu tratei ela como a menina dos meus olhos. A igreja, esta igreja, foi a igreja que eu falei para Pedro: Pedro, tu tá vendo essa pedra? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra você. O inimigo não vai prevalecer sobre a tua vida. O Senhor está dizendo: o inimigo não vai prevalecer
você, contra a igreja do Senhor, porque você, igreja, você é o templo do Espírito Santo, e se você tiver com problema, com dificuldade, nessa noite, aquele que tem a voz de muitas águas, ele quer entrar, aleluia, e quer mover as águas sobre a tua vida, e quer lapidar, quer transformar, quer, aleluia, mover, arrancar o que não presta, para dizer para você, se tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja dele, à noiva dele, à igreja do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo de Jesus, ele tenha ousadia para poder falar com você, para que você sinta a presença de Deus sobre a tua vida, não a presença de algo que te congele, não a presença de algo que te afunde, mas a presença do Espírito que te liberte, que te transforme, que te cura e que te leva para o céu, e as portas do inferno não prevaleça sobre você, e nem sobre a tua vida, e nem sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo.